Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Olha quem está aparecendo aqui pela gente, prova do líder, uma prova que tem chamou muita atenção e atualmente tem chamado bastante atenção. Prova de auditor fiscal 2023 da Receita Federal, Banca Fundação Getúlio Vargas, tá certo? Essa prova, além do próprio concurso em si, é um concurso muito disputado, fazia muito tempo que não tinha um concurso nem para auditor, nem para analista. A prova de analista depois também vai aparecer aqui no canal. E aí, tem algumas questõezinhas para a gente colocar aqui, vamos comentar todas elas. Cabe, antes de tudo, alguns detalhes, foram 8 questões para a gente tá aí. Eu sempre gosto de deixar, tendo como base o conteúdo programático para a gente. E só um detalhe, não sei se notaram, eu falei lá em parte 1, tem logo aí nessa tela inicial da gente, parte 1, são 3 blocos que a gente irá trabalhar essa nossa prova do líder, tá certo? Vamos iniciar, inclusive, com 2 questões que, a meu ver, pela minha interpretação, e vou tentar demonstrar a vocês isso, são passíveis de recurso. Pode ser até que quando você esteja vendo esse vídeo já tenha saído o gabarito definitivo, mas entendo que são 2 questões que podem ter seu gabarito alterado ou até mesmo anulado, aí vai da cabeça da banca. Aí examinador de provas é igual a Lombardi, ninguém vê, só ouve falar, né? Você é do tempo do Lombardi, também lá do Silvio Santos, se não for pesquisa no Google para saber, viu? Lombardi, aí você vai saber, ninguém vê, só ouve falar. Então olha só, esse primeiro vídeo eu vou tratar logo das 2 questões que eu entendo caberiam recurso, são passíveis de recurso para mudar o gabarito, tá bom? As outras 3 questões na segunda parte, outras 3 questões também na última parte, e aí eu entendo que essas outras 6 da parte 2 e parte 3 não seriam, pelo menos a meu ver, passíveis de recurso. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, olha aí, beijo no papai e na mamãe, @gmail.com, ou até mesmo aqui no comentário deste vídeo, ou então lá no meu Instagram, no @professor Paulo H. Aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais para sempre ter acesso a novas provas, a novas questões. Vamos lá, vamos começar. A primeira é a nosso velho e bom Leonel. Leonel pretende comprar um carro que pode ser pago à vista por R$80 mil ou a prazo por R$120 mil, com uma entrada mais 2 prestações iguais. A primeira a ser paga depois de 1 ano e a segunda a ser paga depois de mais 1 ano. Leonel dispõe de R$150 mil que estão aplicados no banco com rendimento de 50% ao ano. Leonel prefere pagar a prazo. O valor máximo da entrada que Leonel deve pagar, de modo que a opção a prazo seja preferível. Bom, primeira a análise geral para a gente precisa ter. O que seria a opção a prazo preferível, no meu ver? Bom, o cara está fazendo uma aplicação no banco, tá? Então ele vai acontecer primeiro o seguinte, digamos que ele vai pagar à vista. À vista. Ou seja, ele vai pagar à vista os R$80 mil. Ele tem de investimento R$150 mil. Então qual é o pensamento? Minha interpretação. Ele vai gastar R$80 mil, tá certo? Dos R$150 mil, e os outros 70, a diferença desse valor, ele vai colocar para aplicar. Para aplicação, tá certo? De 50% ao ano. Vou aplicar um ano. Vou aplicar um ano a uma taxa de 50%. Isso aqui dá o fator de multiplicação 1,5, tá certo? Então é 70 vezes 1,5, que vai me dar 105 mil. Vou aplicar mais um ano. Você ainda pode não estar entendendo onde eu vou chegar, mas eu já vou dizer para você. 105 vezes 1,5, isso aqui vai dar 157,5 mil. Então veja, se ele fosse fazer esse trabalho à vista, se ele fosse pagar este carro à vista, ele teria, mesmo assim, ao final, pagando os 80 mil, sobraria de investimento para ele 157.500. Se ele prefere, tá aqui, a prazo, ele vai ter que ter, dentre esses investimentos dele, algo maior que esse valor. Tudo bem aí? Pronto, então essa é a ideia que a gente precisa ter. Se for a prazo, vamos lá para as condições daqui do a prazo. Ele vai ter uma entrada, e é isso que ele quer saber, o valor máximo da entrada que a gente vai aplicar,
tá certo? Dessa entrada. E aí a gente vai demonstrar aqui que não pode ser a entrada de 30 mil, não pode ser a entrada de 30 mil, tá certo? Que vai ver que não vai ser preferível, vai dar empate. Então, a meu ver, dando empate, não é preferível nenhum nem outro. Tá? Ah, mas o Leonel... Bom, se o Leonel preferiu é outra história. Mas que vai dar empate, vai. Então, se você tem um investimento a prazo e à vista que vão dar o mesmo rendimento ao final, não há que se falar em preferível. Concordam comigo? Essa é a minha interpretação. Tá bom? Então, vamos mostrar aqui a vocês. Ele diz que são mais duas parcelas iguais à primeira, que é um ano. Então, se ele paga uma entrada de 30 mil, as parcelas P1 e P2 vão ser iguais, né? É 120 mil o valor do carro, vou gastar 30 mil, sobra 90, são duas parcelas de 45 mil. Tudo bem? Duas parcelas de 45 mil dá 90, com os 30 de entrada, 120 mil. E veja, nada que ele fala com relação à entrada e às parcelas, ele fala de cobrança de multa ou de juros aqui. Não fala. Então, entende que esse valor aí, tá? Então, vamos lá. O que é que ele tem para aplicação? Ele tem 150 mil. Ele já gastou no ato 30, sobra 120 mil. Sobra 120 mil para essa aplicação, tá certo? Vou aplicar um ano, do mesmo jeito que eu fiz aqui acima. Um ano é 120 vezes 1,5. Isso aqui vai dar 180 mil. E eu vou pagar aqui 45 mil da minha primeira entrada. Perdão, da minha primeira parcela, parcela P1. Isso aqui vai dar 135 mil. É isso que eu vou aplicar novamente. Mais um ano aqui pra gente. Mais um ano. Vou pegar esses 135 mil, vou multiplicar por 1,5. Deixa eu só fazer aqui, porque assim de cabeça eu não sei. Vai dar 202,5 menos os 45. Menos os 45. Vai dar 157,5 mil. Ou seja, igual. Valor igual. Tá? Então, ele pode até pensar, aí é a interpretação da banca do que ela vai colocar. O gabarito da banca inicial deu 10 mil, 30 mil, gabarito letra D. Mas veja, são valores iguais. Então, não há que se falar em ser preferível. Preferível não vai dar igual, tá certo? Olhando, a banca ele falou que o Leonel prefere pagar a prazo. Bom, de novo, aí é a interpretação da banca. Eu entendo que quando nós temos dois investimentos, esses investimentos são iguais, não há que se falar em ser preferível. Concorda comigo? Mas essa é a minha interpretação. Né? Se você até colocar um valor, como por exemplo, de 29 mil de entrada, não tem esta situação, não tem este valor, você vai ter condições melhores, tá? Então tem até essa própria história do valor máximo. Pelas alternativas, o valor máximo seria a letra E, de 20 mil. Ele vai ter um investimento maior, tá certo? 30 mil eu entendo, e acima desse, logicamente, o 30 mil empata, as outras alternativas vão ficar com um investimento menor, tá certo? Então eu entendo que das duas, uma, ou ele realmente elimina, anula a questão, até mesmo porque existe um valor maior, até mesmo menor do que isso. Sei lá, acho que 29.990 até você consegue. Qualquer valor diferente de 30 mil. Menor do que 30 mil, você vai ter um investimento maior, mesmo que seja pouquinho, tá? E agora, em homenagem à minha amiga Lúcia, lá do meu grupo do Telegram, ela disse, mas como é que eu resolvo essa questão? Eu vou só deixar anotado aqui o seguinte: o valor final do investimento é 157,5 mil. Tá certo? Esse se eu pegar uma entrada e fazendo os meus investimentos, chegar esse valor, bate. O que for menor já vai ser com investimento maior. Como é que eu chego a esses valores de 30 mil sem fazer como eu fiz naquela anteriormente? Tá bom? Sem fazer esse
passo a passo aqui que eu coloquei. Aliás, esses valores que eu coloquei do valor do 30 mil. Se eu não tenho, eu não vou testar todas as alternativas, PH? Não. Vamos fazer esse cálculo aqui. Então, primeiro, vou chamar o E de entrada, tá? O E de entrada, tá certo? P1 e P2 são iguais. E isso vai ser quanto? Vai ser o valor do meu carro, 120 mil, menos a entrada, dividido por 2. Já que é uma parcela de metade e a outra metade. Façam como exemplo, como a gente fez lá. Se o E for 30 mil, 120 menos 30 dá 90, dividido por 2, 45. Tá? Então aqui vai valer para qualquer caso. Tudo bem? Então vamos começar os nossos trabalhos. Passo 1. Quanto é que ele irá investir? Lembra que eu não tenho os 30 mil, o valor é. Então eu vou investir 150, que era o dinheiro que eu tinha, menos o E, menos a minha entrada. É isso que eu vou investir. Passou-se um ano. Um ano. Quanto é que vai valer esse investimento? Rendimento de 50% ao ano é como a gente colocou, é o fator de multiplicação 1,5. 1,5 vezes 150 menos 0. E aqui, neste valorzinho, neste momento, vou até afastar um pouquinho mais isso aqui assim, pronto. Eu vou diminuir da minha parcela, como eu coloquei, aqueles 45 mil. 120 menos E dividido por 2. Pronto. Essa é a primeira coisa que vai acontecer em um ano. Antes de eu continuar, eu vou só trabalhar um pouquinho isso aqui para ficar isso aqui um pouquinho menor. Vou inclusive mudar de cor, tá certo? O MMC aqui vai ser 2. Eu vou fazer 2 dividido por 1 dá 2, vezes 1,5 dá 3. 3 vezes 150 menos E. Esse sinal de menos vai mudar o pessoal aqui de dentro. Menos 120 mais E. Ok? Igual 3 vezes 150 dá 450, menos 3E, menos 120, mais E, sobre 2. Isso aqui vai ser igual a 450 menos 120 dá 330, menos 3E mais E dá menos 2E, sobre 2. Não vou nem simplificar, vou deixar desse jeito aqui. Isso é o que vai sobrar para ele. Veja, é a aplicação menos o pagamento da parcela. O que sobrar desse valor, acho que o nosso deu 120, não foi 120? Eu vou aplicar sobre ele mais um ano. Eu vou pegar o valor de 330 menos 2E sobre 2 e vou aplicar aqui novamente a nossa taxa de 1,5. Menos a parcela P2. Essa aqui era a parcela P1 e agora eu vou aplicar a parcela P2. Pronto. Este valor ao final, certo? Se ele for igual a 157,5 mil, eu vou colocar daqui a pouco esse valor, vamos ver quanto é que ele vai dar de entrada. Tudo bem? Vamos diminuir de novo esse valor e foi por isso que eu deixei o MMC já no 2 aqui. Vai ser todo mundo igual aqui, ó. Eu vou fazer só essa multiplicação aqui logo, tá? 1,5 vezes 330, deixa eu aproveitar e pedir o apoio aqui à minha calculadora. 495. 1,5 vezes menos 2 dá menos 3E, menos 3E. Muda o sinal de novo, menos 120. Menos com menos mais E. Deixa eu deixar isso aqui separando um pouquinho aqui, só para que vocês entendam. Dividido por 2. MMC vai ser igual a 2, tá ok? Igual, vai ficar 495 menos 120 dá 375. Menos 3E mais E vai dar menos 2E sobre 2. Por investimento empatar, ou seja, seja igual a 157,5, nosso valor limite vai me dar o valor de entrada que vai empatar. Qualquer coisa abaixo disso vai ser melhor a prazo, qualquer coisa acima disso vai estar melhor pagando à vista. Pronto, acabou, morreu Maria Preá. Vou multiplicar aqui, vou passar esse 2 que está dividindo, vai para lá multiplicando, 157,5 vezes 2 vai me dar 315, eu terei então 375 menos 2E igual a 315.
menos 2E é igual a 315 menos 375, menos 2E é igual a menos 60. Multiplica por menos 1, 2E é igual a 60, o E é igual a 60 dividido por 2, 30 mil. Pronto, 30 mil. Com os 30 mil de entrada, fazendo as parcelas restantes, eu vou ter, ao final dos 2 anos, o mesmo investimento. O mesmo investimento. Então, eu entendo que a alternativa D não poderia ser porque bate o mesmo investimento, ok? Bate o mesmo investimento. Por isso, entendo que a resposta pelas alternativas seria a alternativa E, ou então um pedido de anulação para essa questão, ok? Vamos para a próxima. A outra também abre a possibilidade de recurso. Um quadrado tem lado igual a 8, então a ideia aqui é que eu faço um quadrado aí feio, né? Igual a 8. Logo, quadrado, lados iguais, não é isso? Lados iguais. O número máximo de circunferências de raio 1 que podem ser postas no interior do quadrado de modo que os centros das circunferências estejam todos sobre a mesma diagonal do quadrado. Vamos passar a diagonal aqui? Vamos passar a diagonal? O que é que ele está me pedindo? Que eu vou colocar aqui circunferências de raio 1 e ver quantas vão caber aqui. Aqui tem um lapso da questão. Nós imaginamos que a ideia é que essas circunferências têm que ser tangentes entre si, ou seja, só se encontrar em um ponto. Porque se isso não acontecer, eu posso fazer inúmeros, milhares, infinitas. Eu posso fazer 1, 2, 3, 4, e quantas forem. Então só 8, que é o máximo que dá, e a gente faz tranquilamente. Agora, imaginando que seriam circunferências onde o centro está sobre a diagonal, e faltou essa informação, e que elas têm que ser tangentes, ou seja, só podem se encontrar em um ponto, aí foi esse o pensamento. Questão que poderia ser passiva de anulação por falta disso, porque senão a gente poderia dizer que tem várias, inúmeros, infinitas possibilidades de circunferências que a gente poderia colocar se não fosse numa situação de tangente. Ok? Então vamos lá. Como é que a gente chega aí para esse valor? Primeiro de tudo, eu vou precisar ser o valor desta diagonal. Temos aqui o velho e bom Teorema de Pitágoras. Aqui também vai valer 8. Então, vou fazer aqui a minha diagonal, chamar de D. Teorema de Pitágoras é D ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. Né? Isso aqui vai dar 64 mais 64, vai ser 128, logo D é igual a raiz de 128. Se você fizer os cálculos direitinho, isso aqui vai dar 8 raiz de 2. E é o que acontece realmente numa diagonal. A diagonal de um quadrado é sempre lado raiz de 2. 8 raiz de 2, se você não lembrasse o Teorema de Pitágoras nele. Bom, primeira situação. Como é que a gente vai calcular, já que eu tenho raiz de 2? A ideia é que você tente encontrar um valor aproximado, já que você não tem calculadora, na hora da sua própria você calcular raiz de 2. Então, o que é que você vai pensar? Bom, raiz de 2 está entre os números quadrados perfeitos, entre o raiz de 1, que é 1, e o raiz de 4, que é 2. Ou seja, o resultado disso aqui está entre 2 e 1. Mais próximo do 2, perdão, mais próximo do 1 do que do 2. Então, isso aqui é 1, alguma coisa. E aí você vai ter que fazer na aproximação. Você pode até encontrar até alguns sites aí que falam como é que você pode fazer esse cálculo, mas eu, particularmente, iria mais no bração. 1,3 vezes 1,3. 9, 3, 3 e 1. Isso aqui vai dar 1,69. Eu tenho que me aproximar de 2. Vou subir um pouquinho mais. Vou colocar 1,4. 1,4, vai dar 16, vai 1, vai dar 5, 4 e aqui 6, 1,96. Já estou me aproximando, então é 1,4 alguma coisa. Deixa eu botar mais uma casa aqui, deixa eu ir para 1,43.
1,43, 1,43, 9, 12 vai 1, 4, 12 vai 1, 17 vai 1, 5 e 3, 4 e 1. Olha aqui, 9, 4, 14 vai 1, ó, passou um pouquinho, ó, 2,04, então não é 1,40, eu vou no 1,42 e vou parar por aqui. Vou parar, se você quiser continuar, você vai tentando um valorzinho. Então a ideia que você precisa ter é que essa diagonal vai valer 8 vezes 1,42 aproximadamente. Vou apagar isso aqui. 1,42. 1,42 vezes 8, 16 vai 1, 33 vai 3, 8, 11. 11,36. Então pronto, ele está mais ou menos, vale esta diagonal, aproximadamente 11,36. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar circunferências de raio 1 aqui, ou diagonais, perdão, diagonais não, diâmetros, vou botar até com o dedo maiúsculo, de raio, de diâmetro 2, circunferências de diâmetro 2, agora certinho. Por que circunferências de diâmetro 2? Mesma coisa que raio 1, e eu posso contar, ó, 2, 4, 6, 8, 10, e não consigo completar o 12, que dariam as 6, que era o gabarito que a banca colocou. Eu não consigo chegar a 12. Se eu colocar circunferências lado a lado, com o diâmetro igual a 2, que logicamente é o raio igual a 1, tendo como ponto tangente entre essas circunferências, o máximo que eu conseguiria colocar é 5 e não 6, como a banca colocou. Eu teria que dar esse valor aqui em torno de 12, alguma coisa. Ok? Esta minha interpretação. Inclusive fez um desenhozinho aqui, ó, para você ver mais ou menos, para que você tenha a ideia do que eu pensei. De novo, mas onde é que está dizendo que essas circunferências têm que ser tangentes entre si? Não está falando. Então, se for por isso, tem muito mais do que 8, como era o máximo que ele colocou. Tá bom? Gabarito dessa questão também eu entendo cabível para recurso. Ufa! Quase não acaba esse nosso primeiro bloco, mas é o nosso bloco que deveria, né, ser um pouco mais longo, porque mesmo com 2 questões, mas são aquelas que a gente precisa deixar muito claro do que é que a gente pensou como cabível de recurso. Segura aí que tem outros vídeos pra gente trabalhar aqui. Beijo no papai, não, mãe.